Hoje irei falar do último grande nome da filosofia medieval, Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham nasceu no vilarejo de Ockham, na Inglaterra, entre 1280 e 1300. Completou seus estudos na Universidade de Oxford, onde lecionou por algum tempo, posteriormente mudando-se para Paris. Em 1324, foi chamado pela primeira vez diante do Papa para prestar contas por suas ideias pouco ortodoxas. 4 anos depois foi excomungado devido ao seu apoio ao grupo conhecido como Os Espirituais, a ala extremista da ordem franciscana que se opunha à opulência da igreja, e fugiu para a corte do imperador Luís em Munique, onde viveu até sua morte, possivelmente em 1349. Ockham poderia ser classificado como empirista e cético. Empirista por defender a necessidade da experimentação como fonte do conhecimento, em oposição à crença corrente de que o verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido pelo uso da razão pura. E cético na medida que dizia ser impossível provar a existência de Deus através de qualquer ferramenta racional. Ao pregar a separação entre a religião e a razão, Ockham traçou uma linha divisória entre os assuntos de fé e da razão e permitiu libertar a filosofia da tecnologia. Guilherme de Ockham é um filósofo que deixa transparecer sua intensa luta pela liberdade. O indivíduo seria capaz de escolher e saber o que é certo e errado sem nenhuma intervenção exterior. O homem teria o direito de decidir o seu fim e a sociedade não deveria impor nada a ele. Para a ética, a liberdade é o assunto por excelência. A liberdade é muito importante para a ética porque se ocupa do livre-arbítrio da finalidade de nossa vida e existência. Para Ockham, a liberdade apresenta-se como a possibilidade que se tem de escolher entre o sim ou o não, de poder escolher entre o que me convém ou não, e decidir e dar conta da decisão tomada ou de simplesmente deixar acontecer. Ockham escreveu sua obra cognominada Ordinatio. Esta discorria que todo conhecimento racional tem base na lógica, de acordo com os dados proporcionados pelos sentidos. Uma vez que nós só conhecemos entidades palpáveis, concretas, os nossos conceitos não passam de meios linguísticos para expressar uma ideia, portanto, precisam da realidade física para as comprovações. A navalha de Ockham, da maneira como foi popularizada pela ciência, diz que entre duas teorias que explicam igualmente os mesmos fatos, a mais simples é a correta. Entre outras palavras, se uma explicação simples basta, não há necessidade de buscar outra mais complicada. A navalha também é conhecida por princípio da economia. Platão acreditava que existiam dois mundos, o mundo invisível ao homem, constituído de ideias ou formas, e o nosso próprio mundo, constituído de objetos e coisas. As propriedades de um objeto em nosso mundo seriam consequências da forma deste objeto no mundo das formas ou ideias. Por exemplo, uma cadeira poderia possuir algumas ou todas as propriedades da forma cadeira existentes no universo das ideias. O homem somente poderia apreciar e tocar os objetos e coisas, mas deveria se lembrar que este não é o universo real. Aristóteles, discípulo de Platão, manteve em sua filosofia os universais de seu mestre, mas acreditava que esses podiam ser alcançados pelo exame e comparação das coisas em nosso mundo, graças principalmente a Tomás de Aquino, que tomou a filosofia de Aristóteles e a conformou segundo a ética cristã. Esta visão prevaleceu no mundo medieval. Ockham, por outro lado, era o nominalista, ou seja, acreditava que os universais dos quais falavam Platão e Aristóteles não passavam de nomes, palavras, definições. O que importava para Ockham era o concreto, o palpável, o objeto passível de experimentação.